chamar a Pauline Talasca, muito parceira aí de muitos de nós aqui, bióloga e mestre em oceanografia, desenvolve pesquisas em conservação e educação ambiental há mais de 30 anos e há 25 anos atua na organização especializada de grupos de escola e de adultos brasileiros e estrangeiros em roteiros ecológicos no Brasil. Possui aí credencial em Embratur e dirige a Terra Nativa Ecoturismo e Educação ao Ar Livre, além de ser essa linda mãe dos gêmeos de 16 anos de idade. Ela vai trazer um tema para a gente muito importante, que é criança, educação e natureza. Pauline, obrigada. Obrigada. Boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite. Luizão, Beta, me deu uma oportunidade de falar daquilo que a gente já sabe, mas, ao mesmo tempo, provocar no que a gente vai trazer hoje. Luizão, me liga há um mês atrás e me fala o seguinte: criança é o futuro, educação é o caminho, natureza é onde precisamos chegar. Eu falo, pô, Luizão, depois de quase 30 anos trabalhando com a molecada, eu não sei se eu estou acreditando nisso aqui que você me pediu para dizer. Muito alto? Muito alto. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um resumo do estado da arte, do que a gente está falando, sobre a importância da conexão das crianças com a natureza, um trabalho que a gente vem fazendo já há muito tempo, e como que isso está reverberando no planeta que a gente está vendo agora. Quer dizer, num primeiro momento, eu estava muito chateada, principalmente por conta da pandemia e do que a gente viu acontecer, como se tudo aquilo que a gente estava fazendo todo esse tempo não tivesse surtido nenhum efeito. Porque quem trabalha com criança espera formar adultos mais bem educados, né, preocupados com o meio ambiente, e não é isso que a gente viu. Mas a competição do que a gente tem por aí, ela requer que a gente se mantenha firme no propósito de trazer educação para as crianças. Então, num ambiente cada vez mais dominado, né, pelas metrópoles, e a falta de espaços interessantes ao ar livre faz com que a gente veja as famílias levando seus filhos para os shoppings, com grama artificial, playground artificial. É isso que a gente tem que competir para trazer eles para o ar livre. Além disso, todas as mudanças climáticas, né, devastação da natureza. E aí, esse é o meu grande arqui-inimigo, né? As telas. Principalmente depois da pandemia, a gente tem muita dificuldade de tirar as crianças de frente das telas e fazer alguma diferença. Por que que eu vou até a natureza se ela pode estar dentro do meu telefone? E eu queria fazer chamar a atenção especialmente para aquela imagem lá embaixo, uma imagem da inteligência artificial, que eu fiz uma provocação e digitei criança, telefone, almoço ao ar livre com os pais. E aí me gerou essa imagem, que apesar da gente ver um casal feliz, comendo cenourinha e tomando suco de laranja, parece que está ao ar livre, mas a criança está lá feliz, com o celular na mão, olhando para o celular, e essa imagem eu acredito que todos vocês estão cansados de ver por onde vão. E é isso aqui que a gente está falando, que a gente está tentando fazer com que eles, né, depositem o celular e saiam para a natureza. Esse é o meu desafio. A Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com o Instituto Alana, que é um instituto bem trabalhando há mais de 30 anos para levar as crianças para a natureza, acabaram de publicar um estudo onde eles dizem, né, onde se escreve mais uma vez, que apesar da tripla crise planetária, a gente tem os 3 problemas, né, principais problemas que estão interrelacionados, que é a mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade, mas acrescenta-se que um quarto elemento aqui dentro desse
O problema é o afastamento das crianças e adultos do ambiente natural. Isso é falado, é estudado e, portanto, foi publicado, então, mais uma vez, uma revisão dos benefícios da natureza para as crianças, para todo mundo, tanto crianças como adultos. Tá? Essa é uma publicação recente, revisada agora em 2024, e aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas no final eu vou falar novamente, mas dentre outras, a gente tem uma melhora da comunicação, da interação, e outros temas eu vou trazer no final, acho que ficou um pouco... Dá para melhorar esse... Não, tá bom. Então, vamos passar para frente. Bom, além, então, do que a gente está ouvindo da Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo o que a gente observa, a gente sabe que, para os povos originários, a tríplice questão, ela também está associada à falta de contato com a natureza. E a falta de contato com a natureza acaba também diminuindo e aumentando a crise planetária. Então, é como se fosse uma retroalimentação que a gente tem. Quanto mais eu não vou, eu não tenho falta, eu não vejo, então eu não sei do que se trata, e por aí a gente vai aumentando esse nível de crise e aumentando a falta de natureza para a gente. E aí eu trago aqui uma fala do Ailton Krenak, um dos nossos mestres, né, que diz que na cosmovisão indígena, um rio e os demais elementos da natureza são considerados parentes ancestrais. E esse laço de parentesco faz com que o cuidado dedicado ao rio seja o mesmo cuidado dedicado a um familiar querido. Tá? Então, né, a partir desses pontos principais é que a gente vai trabalhar com as crianças e propõe a educação ao ar livre. Então, desde muitos anos que a gente participa da Beta, o lema da Beta sempre foi a vida ao ar livre, e a gente traz esse conceito da educação ao ar livre como uma premissa de mudança, que é levar crianças, jovens, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, para a natureza, através de experiências onde a gente sabe que vai ser muito benéfico para o próprio indivíduo. Então, até agora, a gente está falando da criança como indivíduo. O que é bom para ela? Por que é bom para ela estar na natureza? O que ela ganha de legal? E aí a gente tem uma série de atividades que a gente leva esses alunos das escolas, principalmente das escolas de São Paulo, para viver um pouco a natureza, para conhecer a natureza, para experienciar a natureza. E isso quer dizer, ele vai fazer trabalhos de clean-up, levar para chafurdar dentro do manguezal, caminhar nas trilhas, né? Observar, pegar na mão, aquelas experiências tocadas, que é você ter contato com a mão manual, ser protagonista, como está se falando bastante aqui, de todas as atividades que você vai fazer. Né? E, não raro, estar em todos os biomas de preferência, quer dizer, sair da bolha e levar para todos os tipos de atividades, sempre com segurança, logicamente, mas tentar abranger o máximo possível da escola, fora da escola. Tá? Esse trabalho, ele é agora, ultimamente, chamado de CWW, que é uma sigla em inglês, que é o Classroom Without Walls, quer dizer, você destruir as paredes da sala de aula e transformar todo o seu ambiente numa grande sala de aula. Bom, depois de 27 anos que a gente está na Terra Nativa trabalhando com isso, como eu disse no começo, a pandemia deixou a gente muito chateado, pós-pandemia muito chateado, tudo que está acontecendo no mundo, como se a gente tivesse certa responsabilidade com aquelas crianças com as quais a gente trabalhou e vem trabalhando há mais de 27, quase 30 anos. Qual foi o resultado? O que aconteceu? Por que a gente não teve, talvez, um resultado melhor? Por que a gente continua trabalhando com as crianças e continua ensinando para elas a valorização do meio ambiente, do seu entorno, as consequências dos pequenos atos? E isso nos leva a pensar que a criança, se eu ficar em cima do desenvolvimento individual das crianças, talvez eu vou chegar a um lugar comum, mas o que eu preciso é colocar ela em contato com o mundo ao redor.
eu preciso levar ela para conhecer, ademais do ambiente, mas conhecer as pessoas, conhecer as comunidades, e aí, ultimamente, o que importa de verdade é a gente conseguir fazer com que esses grupos de alunos e essas crianças conversem com as comunidades onde elas vão. Então, a gente sai daquele diagnóstico da criança, do indivíduo, só ele, e parte para colocar ele não só como centro do mundo, centro da família onde ele está, mas começa a colocar ele em contato realmente com outras comunidades e com outras realidades. Então, vai além do ambiente e vai conversar com as pessoas. Então, o importante, o interessante hoje, que a gente tem feito bastante, é levar esses alunos para realmente desenvolverem as atividades, se colocarem no lugar do outro. Porque talvez o tema do ambiente fica muito abstrato para a criança se ela não tem um contato com outra pessoa que vai dizer para ela por que ele faz isso, e por que é importante ele fazer isso, e por que é importante ele se manter nesse lugar para preservar o resto do ambiente. Então, as experiências mais valorizadas hoje são as experiências em que os alunos, as crianças conversam com as comunidades locais, participam das suas atividades diárias, ou seja, se colocam no lugar do outro, como forma de complementar essa formação de atitude e respeito ao meio ambiente. Né? Pulei peraí. São imagens dessa, ok. A gente tem aqui, ajudando, né, como política pública, a Política Nacional de Educação Ambiental, que vai dizer que não é ainda uma disciplina obrigatória dentro da sala de aula, mas vai dizer que a educação ambiental precisa estar no denominador entre todas as disciplinas, é uma matéria interdisciplinar, onde cada professor nas escolas é convidado a trazer esse tema para dentro da sua disciplina. É onde ele vai adaptar a sua disciplina e colocar para a educação ambiental. Então, nas viagens que as escolas conseguem fazer, ou quando levam os alunos para sair da classe, quando derrubam os muros e saem para trabalhar com esses alunos, é encontrar, perto ou longe, uma forma de incluir a sua própria disciplina. Então, o professor de matemática, o professor de português, o professor de geografia, artes, encontra na interdisciplinaridade uma forma de falar sobre o meio ambiente. E aí, os resultados esperados, então, que estavam lá naquele primeiro slide, é um pouco do que a gente vai tentar ver se faz algum efeito, né? Então, consciência crítica, será que eles aprendem a entender as questões ambientais, como mudanças climáticas, poluição, perda de biodiversidade, desenvolvendo uma visão crítica, fazendo, olhando, acontecendo? Um outro resultado esperado seria a formação de hábitos sustentáveis. Então, durante esse tempo que você tira o aluno da casa dele, propõe uma viagem, propõe uma experiência fora de casa, no mínimo, vai abranger as práticas sustentáveis, a reciclagem, a pegada de carbono, quanto você está produzindo de lixo, quem são as pessoas que estão te atendendo, quanto você está movimentando a economia do lugar, etc., etc. Né? O empoderamento, porque no momento em que a criança participa de uma atividade dentro de uma comunidade, percebe a importância dessa atividade, se coloca num meio onde ele é uma peça de uma engrenagem que funciona para atender toda a comunidade, se espera, então, que ele crie esse valor e volte para casa com ações individuais que minimamente estimulem ele a seguir com esse modelo para onde ele está. E educação ambiental não precisa dizer que as crianças se tornam adultos mais responsáveis, né, para desafiar. Isso tudo é muito bonito de ler para os desafios globais, a tríplice crise ambiental, mas a gente está procurando uma maneira de ver isso acontecer, mas, a princípio, a gente espera que é isso que aconteça, né, gente? E a valorização da natureza, logicamente, porque é o nosso pano de fundo. Então, todas as vezes que a gente vai sair para um bioma, para um passeio, para qualquer experiência, ainda que seja na praça, em frente à escola,
a gente espera que essas crianças tenham uma conexão emocional, que elas percebam o quão felizes elas ficam depois de passar um dia na praia, ou num dia na praça, ou um dia dentro do ambiente natural. E passem a respeitar, passem a entender os fenômenos e passem a respeitar. Bom, e aí eu assisti, então, desde o início desse summit, a gente assistiu às palestras, né, do professor, que logo abriu o summit, professor Limari, depois o Timo, e todas essas pessoas colocando para a gente os desafios que são ligados a ações para mudanças climáticas, que são ligados à inovação tecnológica, que para nós que trabalhamos com as crianças que estão com celular, a gente ainda não viu como isso vai adiantar no dia a dia deles, mas eu acredito que isso é uma potencialidade, uma força. Mas a nossa proposta é, de verdade, reduzir essa desigualdade para o acesso à educação ao ar livre, que é levar todas as crianças para experiências ao ar livre. Que é esse, eu acho, que é o grande desafio. O Timo ainda falou que viajar não é necessário, né? Não é um direito, né? E viajar é um privilégio, e é um privilégio. Sair para fazer um trabalho de educação ambiental no campo é um privilégio, ainda não é para todo mundo. E o que a gente precisa fazer de verdade é levar todo mundo para conhecer as nossas belezas, cada um no seu estado, cada um no seu ponto, trabalhar com essas crianças de maneira voluntária ou não, mas que a gente realmente reduza a desigualdade do acesso ao meio ambiente, do acesso à natureza e das experiências que valorizam e que pretendem, né, criar crianças de respeito e que entendam o quanto isso é importante para a vida delas. Então, a proposta da educação ao ar livre é reduzir de verdade a desigualdade e tentar levar todo mundo para a natureza, principalmente as crianças. E aí eu termino a minha fala curta, trazendo outra conversa do Ailton Krenak, que ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou então você vai fazer uma guerra contra a vida na Terra. E é isso que a gente pretende, com o trabalho de educação ambiental, tentar levar o maior número de crianças, jovens e adultos para conhecer as comunidades e os lugares mais bonitos que a gente tem aqui no Brasil. Nós, só um detalhe, nós, dentro dessa nossa jornada, nós somos abetanos já há 20 anos, e a gente fez essa transição das marcas, né, entre a Terra Nativa Ecoturismo para a Terra Nativa Educação ao Ar Livre, porque é o nosso foco de trabalho. A gente trabalha com muitas escolas em São Paulo, nós trabalhamos com escolas de um poder aquisitivo interessante, que a gente consegue fazer viagens para o Brasil inteiro, e pensando que essas crianças, esses jovens no futuro serão formadores de opinião, e o nosso desafio junto com vocês é realmente trazer esse trabalho para o maior número de crianças possíveis. Acho que eu fui rápida, me deram meia hora, quanto foi? 20 minutos. Perguntas? Deixa eu abrir um pouquinho para pergunta, gente, né? Porque aí a gente tem aqui um tempinho ainda para vocês terem a oportunidade de conversar aqui um pouquinho com a Paulinha, enquanto a gente bota ali na fita alguns vídeos que a gente quer passar para você. Quem foi que pediu o microfone? Tá. Bom, acho que o meu é meio que uma provocação, porque eu sou mãe de 2 bebês. E aí, tanto nas tuas fotos, quanto no que eu senti de muita gente aqui, foi, meu Deus, tu vai estar com a cargueira nas costas, fazendo as trilhas. E é o que eu faço, tanto no meu pessoal, quanto no meu trabalho. E aí, qual que é a minha questão? É que eu vi muitas crianças maiores. E eu venho enfrentando problemas por essas crianças sempre terem a exigência de serem maiores.
Mas a gente sabe que hoje uma criança com 7, 8 anos, ela já tem o caráter formado, outras questões. Então você vai ter que remodular tudo que foi já aprendido. E eu acho tão mais prático você pegar um bebê. A minha filha, ela fala sobre sementes, sobre o ciclo de coisas que ela viu na natureza. Joguei ela no ambiente, ela fez, porque eu não tenho essa capacidade de ensinar. Então, assim, você não acha que seria melhor para todo mundo aqui também rever essa questão da criança na trilha? A minha filha subiu Marins para comemorar o aniversário dela de 1 ano. Meu, foi incrível aquela criança sair da cargueira, ela contemplou primeiro e depois ela olhou para mim e ela teve uma reação, sabe? Tipo, isso é o vídeo mais emocionante que eu tenho da minha vida. E eu acho que assim, é mais um cutucão para todo mundo que é do turismo repensar, porque as minhas filhas já tiveram praticamente na Mantiqueira inteira. E eu tenho muito orgulho do ser humano que muito provavelmente eu vou formar. Acho que vocês deviam realmente repensar, porque alguns aqui eu conheço, sei um pouco da idade que exigem. Então, acho que é mais um cutucão de, gente, os bebês, eles também gostam mais do que os adultos. Eles te dão um retorno maior do que os adultos. Acho que é só isso. Legal, legal. Obrigada pelo gancho. Mesmo Obrigada. com vergonha, eu falei, eu tenho que soltar essa. Eu concordo em gênero, número e grau. A gente faz as saídas com alunos desde os 3 anos de idade, então, com a escola até ensino médio e faculdade. A gente percebe que quanto menores os alunos, mais curiosos eles são, mais abertos à aventura, topam mais as atividades que a gente propõe para eles fazerem, e é uma questão que a gente ainda não conseguiu medir exatamente, mas a gente tem 2 tipos de trabalho. Um trabalho é você colocar as crianças na natureza para fazer as atividades e depois sistematizar, depois dizer o que você viu, o que você gostou, você entendeu a relação? Ou o contrário, que acontece com os mais velhos, que é trazer as relações, entender os conteúdos, saber a que se refere aquilo que ele vai observar e levar ele para terminar o trabalho na natureza. Mas isso que você disse é super possível. Eu acho que a gente percebe, eu falo bastante com os meus colegas na Beta, que a gente, na Terra Nativa, forma os clientes de todo mundo aqui, porque se ele gostou de sair com a escola, se ele gostou de fazer uma trilha na escola, depois ele vai querer ser um ecoturista ou o que seja, né? Se ele fez um rapel, fez uma tirolesa com a gente na escola, depois ele vai querer levar a família dele para ir. E o nosso desafio, acho que eu coloquei no último slide, é famílias ao ar livre, que é justamente adaptar essas atividades para as famílias. Eu acho que é um movimento, eu imagino que meus colegas devem saber mais do que eu, mas acho que é um movimento de aumento das famílias, principalmente pós-pandemia, de saírem ao ar livre, de conseguirem sair ao ar livre, ter mais serviços para as famílias, mas eu concordo gênero, número e grau. Quer dizer, se você não tem oportunidade de ir para Mantiqueira, você pode ir na praça perto da sua casa, você pode ir no parque da sua cidade, né? Sim. Uhum. Mas a gente tem conversado com os destinos para ter essa adaptação, porque você tem muitos destinos que não estão preparados mesmo para a criança. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente faz um agendamento num restaurante e a gente fala que é criança, automaticamente eles colocam um copo de plástico. Porque criança derruba, porque criança quebra. A gente não pode colocar copo de plástico, copo descartável. Né? Então, a Terra Nativa começou a fazer o seu próprio copo para evitar isso, que é o copo Ecocopo, que eu conheci, inclusive, num evento da Beta, alguns anos atrás. Então, tudo isso a gente vai ensinando o destino a se adaptar às crianças, para não ter desperdício, né? De novo, no restaurante, para que a trilha seja segura, né? Para que a gente tenha pequenos trechos onde a gente vai poder fazer com as crianças. Então, é um caminho. Se você já sabe que isso é bom para o seu filho, então você tem que entender que é bom também para a sua família, também que é bom para a sua comunidade, é bom para a sua cidade, é bom para o seu estado, é bom para o seu país e é bom para o mundo. Então, é uma coisa que pretende-se que vai aumentando. Obrigada pelo depoimento do coração. Oi, boa tarde, eu sou a Beatriz. Eu tenho uma dúvida em relação a
E esse investimento que você faz dentro dessas viagens, você chega a ter algum incentivo de algum governo? Ou é tudo 100% particular? A escola que paga, você geralmente trabalha com escola particular? Porque eu cheguei a procurar algumas leis de incentivo, né? Mas geralmente você encontra mais da parte de cultura. Eu sou de São Paulo, né? Então encontra mais da parte da Secretaria de Cultura. Lá tem bastante movimento de incentivo hip hop, mas realmente na questão de turismo eu não consegui achar. Não sei se for por conta Não tem. então. Uai, não tem. Aí minha pergunta era mais nesse âmbito, porque meu interesse é realmente trabalhar em turismo de aventura na área pedagógica, né? Então. Bem-vinda. Obrigada. Não tem. Assim, nós trabalhamos 95% do que a gente faz é para a escola particular. A escola particular que já entendeu. Agora, as escolas públicas, a gente faz um trabalho voluntário em uma associação e uma escola pública, e sabemos que os parques, né, que a entrada de uma escola pública num parque nacional, num parque estadual, numa unidade de conservação é grátis, é gratuita. Só que a gente precisa viabilizar dos alunos chegarem lá. Então, o que a gente fez algumas vezes, o que a gente dedica e o que a gente está tentando construir com as escolas particulares é que elas banquem o ônibus e o lanche, porque o parque a gente tem entrada gratuita. Então, você não tem nenhum incentivo especial, nem de Secretaria de Turismo, nem de Secretaria de Educação, né, para poder fazer esse tipo de trabalho de educação ao ar livre com os alunos da rede pública. Precisa ser, de novo, um desafio da nossa sociedade de tentar reduzir essa desigualdade, fazer com que essas crianças das escolas públicas também tenham acesso às áreas ambientais. De novo, eles têm o ingresso gratuito para entrar nas unidades de conservação, mas precisam da logística para chegar lá. Sem um ônibus, sem um lanche, sem um seguro, ninguém vai querer ir. E, mesmo assim, a nossa experiência mostra que, quando a gente colocou o ônibus e quando a gente colocou o lanche, muitos pais desses alunos, porque precisam assinar uma autorização, não autorizaram seus filhos, porque ficaram com medo do que vai acontecer, que ficaram com medo de que vai acontecer. Meu filho não está acostumado a entrar na trilha, tem muito mosquito. Então, você começa a trabalhar aí com outras questões de fundo, e por isso que a gente, idealmente, tem que trabalhar com as famílias, tem que trabalhar com os professores para poder levar a molecada para o campo. Mas é isso. Pois não. Oi, Pauline, parabéns pelo trabalho. Dá um Obrigada. sossego de ouvir educação aqui no Congresso. Parabéns pela Beta por trazer esse tema. Nós sabemos que a educação é muito importante no nosso segmento, e agora eu estou me aventurando na educação com uma escola de ensino médio, na Chapada Diamantina, cidade que escolhemos viver. E nós temos lá um cenário de adolescentes que viveram a pandemia nessa fase de pré-adolescência. Então, vocês imaginem o prejuízo que é para esses jovens agora que estão no ensino médio. E temos algumas ações de levá-los para a natureza, vivemos num lugar incrível, nessa tentativa de buscar essa conexão com o seu território, essa conscientização. E a gente vê que, quando estamos lá, todos amam, se encantam, se envolvem. Porém, o despertar para ir, né, o querer ir, parece que existe ali uma muralha imensa, né, a atitude de poder... Porque a gente está falando de trilhas que estão a 200 metros do centro da cidade. Então, as pessoas realmente estão, os jovens, num processo de apatia, né, de falta de atitude para algo que é tão saudável para a nossa vida, né? E eu queria saber de você, falando especificamente sobre jovens, o que você identifica como estratégias para que a gente possa movimentar mais, sair dessa inércia, dessa apatia que a gente vê os nossos jovens. Minha bola de cristal deixei lá no escritório com a equipe, mas eu estava conversando com alguns amigos ontem. O que a gente viu depois da pandemia... A pandemia, a gente parou de trabalhar, e nós mesmos
desenvolvemos as expedições virtuais, né, numa tentativa de aproximar os nossos pares locais, né, toda a rede de empresas e destinos que a gente costuma levar os alunos, que ficaram também sem aquele movimento, porque, parênteses, né, o turismo pedagógico movimenta a economia de muitos lugares. A gente tem, por exemplo, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, Petare, em São Paulo, 70% da receita da comunidade do parque vem do turismo pedagógico das escolas, né? Então, a gente tentou fazer essa aproximação através das expedições virtuais. Então, nós mesmos entramos nessa história virtual durante a pandemia, assim, com a ideia, com a missão, com o ideal de aproximar através das telas, porque era o que eles tinham. E acontece que essa molecada do ensino fundamental 2 e médio, ele pegou a tela e não largou mais. Então, logo que a gente saiu da pandemia, quando a gente começou a viajar com esses jovens, eles perderam, por exemplo, a lateralidade. Eles andavam nas trilhas, eles esbarravam um no outro. Estava contando aqui para os amigos. Era uma coisa pavorosa. Eles não conseguem mais caminhar, eles não conseguem mais conversar, eles esquecem que tem outra pessoa do lado, eles acham que isso é só eles, só ele que vai se servir do almoço, não tem mais ninguém. Então, foi um fenômeno que a gente trabalhou durante 21 e 22, 21 menos, mais 22, até meados do ano passado, tentando fazer com que esses jovens se integrassem um ao outro, fora da sala de aula, porque dentro da sala de aula, os professores, as escolas também não estavam dando conta deles. Então, vamos viajar, vamos ver se a gente leva eles para a natureza, se acontece alguma coisa. E a gente, levando eles para as trilhas, percebia que era um comportamento muito similar, onde eu não sei que existe o outro, tudo o que eu preciso, eu posso resolver na tela do meu celular, tudo, absolutamente tudo. Então, o que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou tirar ele? Então, o número 1 que a gente fez é trazer as experiências para o celular dele. Então, vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma trilha hoje, as placas das trilhas podem ter um QR Code, porque ele minimamente usa o celular dele, ele olha o QR Code e consegue ter uma pista, consegue ter uma informação, consegue ter um quiz, um jogo. É um jogo no celular que ele consegue jogar só se ele fizer aquela trilha. Ou um rally de regularidade que a gente andou fazendo, principalmente em Paraty, em algumas cidades históricas, que é para ele andar com o celular dele, que você não consegue tirar, e ele com o celular dele ir descobrindo as pistas e ir percorrendo e recebendo a informação que a gente quer dar para ele. Então, assim, o desafio, a gente não tem a fórmula mágica, mas a gente tem trabalhado com algumas ferramentas, e digo que agora, esse segundo semestre desse ano de 2024, a gente está vendo uma reversão no movimento, né? As escolas estão proibindo os celulares dentro da sala de aula, muitas, e a gente está, como a gente faz um trabalho que é uma extensão da sala de aula, então as regras que valem para a escola valem também para a viagem com a escola, então a gente está deixando o celular no ônibus, fechado numa caixa, com um cadeado. Cheguei nesse ponto. Ah, você vai descer para a trilha, você vai deixar seu celular aqui. Ah, mas o meu celular custa 15 mil reais. Cadeado, você vai pegar ele só nos transfers. Por quê? Porque não é só ele que quer usar o celular. Os pais e as famílias querem saber onde esse aluno está, onde essa criança está. Então, elas precisam monitorar ele. Então, eu vou dar palestra para os pais e digo assim, olha, não vai ser permitido o uso do celular durante a viagem. Tem metade que acha, ótimo, que bom, ele vai desconectar, que lindo, né? A gente vai fazer um detox eletrônico. E tem outros que dizem, não, preciso saber onde está meu filho. Aí eu brinco sempre, coloco um chip nele, embaixo da pele, deixo o celular aqui. Não, mas o celular é máquina fotográfica. Então, assim, para mim, o principal desafio é tirar eles das telas, porque tudo que eles precisam está na tela, tudo que ele precisa está no celular. O mundo real, para ele, tanto faz. Tanto faz o mundo real. O que interessa é o que ele está vendo ali. Então, o desafio parte daí. No momento em que ele consegue ter aí falando
mais especificamente da escola. Se os professores conseguem ter um projeto pedagógico em que ele vai pontuar com o trabalho de campo, e ele é obrigado a ir para o trabalho de campo, é uma maneira também de você levar ele para lá. Mas é uma discussão longa para a gente ter com esse tema, mas é um detox que a gente tem que fazer. Mais uma pergunta. Oba! Eba. Uma das minhas memórias de infância mais bonitas é quando eu viajei com a escola. Na década de 90, para Ouro Preto. Isso aí. E a gente fazia fila no orelhão para ligar para a mãe à noite, né, com a ficha, né, um monte de ficha, e botaram a gente, todo mundo... Não sei se ainda existe umas minas que você descia em Ouro Preto, num carrinho. Tem. Ainda existe, Mina da gente? Passagem. Nossa, Mariana. Eu falo, gente, as minhas Mina da Passagem. Os professores devem ter infartado com a gente fazendo bagunça naqueles até carrinhos. Hoje, até hoje. Faz? Faz. Nossa, Bastante. aquilo foi o máximo, assim, é uma memória marcante da infância da galera dentro da mina. Minas Gerais é o estudo do meio mais antigo que a gente tem anotado, a década de 60, bem, onde se levava para conhecer as obras de Aleijadinho, enfim, toda a cultura. Porque, só para complementar o que você falou, as viagens de estudo do meio, as viagens das escolas, desses jovens para a natureza, é natureza, cultura e sociedade, né? Porque aí não tem sentido você ficar, de novo, falando só do natural, só dele, sem entender o entorno da comunidade. Bem, a minha pergunta é o tamanho da sua equipe. Tamanho? Aí também... Os guias, porque o meu filho tem viajado com a escola desde 2021, ele tem viajado com a escola, depois que acabou a pandemia, e sempre vai um guia da agência, né? Sim. Então, se você tem guias seus, ou se Sim. você contrata guias, e também sobre o seu SGS, se você tem um seu, ou se você só escolhe atrativos e lugares com SGS formatado. Ótimo. Então, deu gancho para eu falar da terra nativa aqui. Então, assim, a gente é uma empresa de turismo regulamentada no Ministério, 27 anos, nos especializamos em atender as escolas. Então, a gente tem uma equipe fixa e a gente entendeu que era mais eficiente eu pegar alguns professores especialistas em geografia, biologia, história e áreas afins e transformar eles em guias do que o contrário. Número 1. Então, a gente tem uma equipe própria e tem uma equipe flutuante de freelancers que são... Então, o tamanho da nossa equipe própria, a gente tem 8 a 10 pessoas e a flutuante chega a 40 pessoas, 40 profissionais. Ademais, a gente não abre mão do uso da mão de obra local. Então, o nosso trabalho ele é baseado na contratação de mão de obra local, que é a mão de obra local que não vai fazer a vez do biólogo nem do geógrafo, mas vai trazer aquele conhecimento que a gente chama que é o conhecimento da minhoca da terra, que vai trazer ali o local e vai trazer as histórias e complementa com esse nosso professor, esse nosso especialista. Então, isso é fundamental para as nossas viagens. Nós, em todas as viagens que fazemos, a gente tem a oportunidade de conversar com a escola, professores e, muitas vezes, com as famílias. E com as famílias é que a gente entra no tema do sistema de gestão de segurança. Então, a gente apresenta a Beta, apresenta os nossos parceiros, e aí fala muito da escolha dos parceiros locais que têm o seu sistema de gestão de segurança, porque o nosso sistema de gestão de segurança, ele está mais conciso aquela operação de tirar o cara da escola, colocar no ônibus e levar para o parque. E ter a prerrogativa de poder cancelar, adiar ou transformar uma atividade, qual seja, em outra, se a gente achar que não tem segurança suficiente para aquilo, né? Mas a gente apresenta sempre o sistema de segurança do nosso destino. Então, não raro que eu vou para Minas ou que eu vou para Chapada, então eu trabalho só com IO na Chapada, por exemplo. Eu vou para Bonito, vou para o Rio da Prata, porque eu sei que lá tem. Eu vou para o Petar, vou trabalhar com o Jura, porque eu sei que ele tem um sistema de gestão de segurança implantado. Isso é muito importante, é muito interessante, faz com que a gente se destaque das outras agências, a gente não é única, mas nos destacamos das outras agências por conta do sistema de gestão de segurança implantado. Quando eu viro para os pais e falo, olha, você comprou essa viagem, o itinerário é esse, mas a gente pode mudar se a gente achar que ele não oferece segurança suficiente, porque as atividades vão ser percorridas pelos filhos de vocês, por nós
pelos professores e pelos guias locais. Então, acaba sendo uma parceria entre todos esses atores para poder fazer essa entrega. E isso é muito legal também, porque a gente mostra para os alunos toda a cadeia que existe, o número de pessoas que trabalha para que ele possa percorrer, para que ele possa ascender naquela atividade. Então, é uma forma também da gente mostrar para ele, olha quantas pessoas estão envolvidas para você poder fazer essa ou aquela atividade em segurança. E aí a gente levanta essa bola, conversa com os pais, e daí é muito difícil da gente ter alguém que levante a mão e falar, não está suficiente, né? Porque é muita responsabilidade. Você leva os filhos dos outros para passear, para atrativos importantes, interessantes, é muita responsabilidade. Você tem que estar muito bem, né, escaldado para poder falar sim ou não, né? Porque também tem gente que fala assim, eu fui com meu filho, quando eu vou com meu filho, eu pulo da escuna de cabeça. Né? A gente fala, não, com a gente não existe isso. Você pode estar com, às vezes, com campeão juvenil de natação, de vela, de tênis, de um monte de coisa, e aí ele tem que seguir as regras de segurança que são colocadas para a viagem, que normalmente são muito mais conservadoras, né? Então, fica tranquila, não sei que escola ou quem vai, mas fica tranquila, mas as perguntas são importantes, né? Para ver o quão em cima dos calços eles estão para poder fazer isso. Oba! Meu nome é Stephanie, não vou fazer uma pergunta, só contextualizar. Primeiramente, queria parabenizar pelo trabalho, a iniciativa, acho que é muito importante, a Beta também por estar trazendo esse tema aqui para o Congresso, e complementando um pouquinho o que a Sâmia tinha comentado, né, da experiência, a gente está com o nosso segundo filho, agora que vai fazer 2 meses, e desde o nosso primeiro, com 6 anos, a gente começou a fazer trilha com 3 meses, e eu acho que é uma cultura que está começando, acho que, a pegar mais no Brasil agora, espero que não demore tanto para evoluir, porque em outros países, Argentina, muitos países da Europa, é super comum e natural você ver muita criança na trilha, é uma coisa que vem dos pais para os filhos, e aqui isso está começando a vir agora, tem algumas famílias que começaram a influenciar mais nesse sentido aqui no Brasil, como a Marcela Tenório e o Fernando Barros. Então, eles começaram a trazer muito, uma agência especializada em fazer trilha com criança, porque eu acho que tem duas vertentes, né? Tem os pais que têm muito medo, tem aqueles que querem ir, mas têm insegurança e se sentem mais seguros de fazer com agências especializadas, e tem aqueles que não querem. Mas eu acho que quanto mais tiver esse trabalho de incentivo, cada vez mais a gente vai estar trazendo, porque infelizmente a gente está numa realidade que as pessoas acham normal uma criança com um celular na cara e não acham normal estar na natureza, que é o que mais vai estar fazendo bem, contribuindo para o crescimento e evolução das crianças, né? A gente, quando está nas trilhas com as crianças, vira um atrativo, né? Algumas pessoas tem as críticas, infelizmente recebemos muitas, né? Como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, e tem as pessoas que acham incrível, né? Mas eu acho que é isso. A Sâmia comentou um pouco da questão. A gente já passou muito por isso também, antes da gente começar a trabalhar com turismo de aventura, né? Quando a gente era só usuários, vamos dizer assim, das atividades. A gente já foi barrado em lugares porque a gente estava com uma mochila própria para carregar a criança na trilha. No mesmo lugar, um adulto podia fazer a trilha de chinelo. E a gente que estava de forma apropriada, não tinha nenhum motivo... como é que é a palavra? Que justificasse só simplesmente pela idade. Não pode. Mas, sim, por que não pode? A criança estava segura, ia ser carregada pelos pais. Então, assim, eu também sou agência, então, é claro, né, as coisas têm que ser medidas, acho que não é a qualquer custo, de qualquer maneira. Às vezes a gente vê algumas coisas na trilha que assusta. Já vi pais carregando criança no colo, que se ele cai, pode acontecer um acidente sério. Mas eu acho que é importante as agências começarem também a se mexer nesse sentido. A gente, por exemplo, a gente tem mochila para alocar para uma família que quer fazer uma trilha que dá para fazer com criança. Eu sei que tem atividades que às vezes tem a limitação de altura, peso, aí são casos específicos, mas eu acho que os pais são as melhores pessoas para saber, não, meu filho é capaz de fazer essa atividade ou não é capaz. E, claro, projetos como esse cada vez vão começar a incentivar mais, e eu acho que eu só queria falar um pouco para as pessoas abrirem mais a mente com relação às atividades com criança ao ar livre, porque vai fazer o bem, a gente vai estar criando uma nova geração também, só vem para trazer o bem, né? E, infelizmente, é uma realidade que a gente vive hoje, mas eu vejo que está evoluindo. Hoje as pessoas não acham tão um ET na trilha como era com o nosso de 6 anos, quando ele começou. Está indo bem devagar, mas está, acho que, evoluindo para um lado bem positivo.
Eu concordo muito contigo, né? Mas eu acho que falta os destinos mesmo terem coragem de se adaptar às crianças, né? Porque ele fala não porque é mais fácil falar não. Mas se eu chego nesse lugar e tenho 60 crianças querendo fazer aquela trilha, que a gente vai levar a equipe, que a gente conhece, que vai ter o guia, que a gente vai comprar o ingresso, aí ele já olha de uma maneira diferente. Aí ele já faz um contrato, aí a gente já sabe quem é responsável pelo quê, né? Então, o que a gente faz quando vai falar com esses pais, não é, aqui a gente está falando com uma plateia convertida já, né? Isso que eu falei. Aqui já está todo mundo convertido, todo mundo concorda, está tudo certo, né? Mas quando você vai falar para uma plateia em que eles não sabem se manda ou não manda o filho naquela viagem, ele veio para a palestra para poder decidir se ele vai ou se ele não vai mandar, isso todas as vezes eu escuto, em todas as palestras que a gente faz com os pais. Eu estava pensando se eu vou mandar meu filho ou não, vim aqui para ver como é que é. Quando ele escuta, quando ele entende como é a atividade, ele fala assim, nossa, que bom que é vocês que vão levar, porque eu não vou. Então, esse também é a maior parte. Então, uma das falas que a gente tem é o seguinte, nós vamos fazer atividades com segurança, com seus filhos, que provavelmente eles não farão com vocês. Aí sempre tem aquele pai que fala, não, meu filho adora, meu filho é super selvagem. Eu falo, legal, então esse cara pode ir com a gente, porque vai ser bom, ele vai ajudar os amigos. E é isso, é o medo. Eu acho que o que barra é o medo. Então, o medo do receptivo de não saber fazer, não saber o que pode acontecer e ele ser o responsável, medo dos pais de deixar isso acontecer, para além do pessoal aqui que já está convertido. O movimento tem que ser realmente de levar, pressionar. Nós estamos fazendo uma parte, né, que é insistir em trazer esses temas, né? Uma das coisas que a gente fala bastante também nas reuniões com as escolas é que muitos talentos afloram no campo e não na sala de aula. Então, você pode ter um aluno na sala de aula que é aquele cara mais quieto, né, mais amuado, mais introspectivo. Quando chega no campo, ele é o primeiro que vai ajudar o amigo, ele é o cara que dá a mão, ele é proativo, ele está no ambiente dele, você desperta outras vertentes, né, do ser humano quando ele tem contato com o ambiente natural. Isso é nítido e claro. Se a gente fosse publicar todas as experiências que a gente já viu e transformações que a gente já viu com essa molecada, os pais quase não acreditam. Assim, são horas e horas e horas de observação que a gente tem em cima daqueles alunos que podiam parecer mais quietos e, quando chega ao ar livre, ele desperta. Paulinha, diga. Eu tenho mais 2 pessoas aqui, não vai dar para fazer perguntas mais, gente, já tenho 3 inscritos. É porque quando fala de criança, a gente né, sabe que a gente vem a criança. A gente vai se estender. Eu já tinha 2 pessoas aqui inscritas, tá? E dependendo das colocações, aí a gente dá a oportunidade de outros poderem também serem contemplados. Então, dentro das perguntas e colocações, se a gente conseguir ser breve, vamos conseguir ter mais gente contempladas aí. Então, Vini, Paulo está na vez, o Evandro também quer falar, e aí depois desses 3, a gente chega aí do lado de lá, tá, Ion? Paula, mais uma curiosidade, uma pergunta. Se você trabalha com destinos novos, por exemplo, se a escola tem um pedido customizado de algum tema ambiental, social, que você precise ir até o destino novo, descobrir esse destino novo, como que isso é feito, se acontece, como que isso é feito? Muito vinculado também com a pergunta da colega aqui de Bonito, né? Se você, nesses casos, se não tiver um fornecedor, né, que seja betano, que seja, né, que esteja dentro aí das normas, como que isso acontece? Fiquei com essa curiosidade, queria saber um pouquinho, se puder compartilhar com a gente. Bom, a gente, aquela história de você ir para o lugar, o guia fala e o aluno escuta, acabou, porque está na tela. Então, o primeiro desafio é sempre você provar para a escola que, se você levar ele lá ao vivo, vai ser diferente do que ele está vendo na tela do celular. Então, isso pode parecer bobo, porque, de novo, a gente está com uma plateia de convertidos, mas isso acontece muito. Por que eu vou até Foz do Iguaçu?
Por que eu vou para Bonito? Por que eu vou para a Amazônia? Então, essa é a primeira pergunta. Então, a gente procura trazer para essas famílias, para essa escola, para as famílias, experiências que eles não vão fazer com as suas próprias famílias para poder justificar. A gente constrói os estudos junto com os destinos, porque assim, a gente tem uma concorrência. A concorrência são as grandes empresas de turismo. Então, por que ele vai contratar a Terra Nativa e não vai contratar o seu decolar.com, onde ele pode comprar passagem, o hotel, e ele vai lá e faz? É porque a gente vai desenvolver aquele estudo naquele lugar, de acordo com a idade, com as prerrogativas pedagógicas daquela idade, daquele segmento, porque a viagem é uma extensão da escola. É a classe sem muros. Então, derruba os muros e vamos ver lá fora aquilo que você estudou no livro, no seu conteúdo regular. Então, a gente, sim, sempre está à procura de novos destinos, de novas discussões, mas a gente sempre vai questionar por que eu vou até lá. Se eu tenho um bioma da Mata Atlântica especial, lindo, do lado da escola, então é muito mais seguro eu fazer esse trabalho do lado da escola e não atravessar o país para poder ver. Mas se existe uma característica como eu vou para a Serra da Capivara, porque só lá eu vou ver aquelas pinturas rupestres, né? Eu vou para Bonito, porque é lá que eu vou fazer uma flutuação e vou entender por que é a capital do ecoturismo, vou trabalhar a parte da economia e tudo que gira em volta. Né? Nós vamos para cidades históricas, porque é só uma que tem. Nós vamos para a Amazônia, porque é só o bioma. Então, o tempo inteiro a gente está procurando destinos e experiências novas e que a gente pode abraçar e que não estejam no nosso quintal, porque aí vai envolver custo, vai envolver aéreo, né? Bilhete aéreo, a própria Dani estava reclamando, vai envolver o custo disso, que cada vez está mais impeditivo para a gente trabalha com grupos de 30, 60, 100, 120 alunos. Por que eu vou para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo? Porque eu vou para Brasília. Por que eu vou para Brasília? A gente coloca a viagem de Brasília para o 9º ano, porque o 9º ano tem uma formatura. E a gente chegou a questionar para a escola, que formatura é essa? Está se formando em quê? Aí fica aquele ponto de interrogação. Então, vamos para Brasília, para ele entender como funciona o Estado, para ele se formar um cidadão, no ensino médio ele vai poder votar. Bom, já que eu estou em Brasília, por que eu não vou para Chapada dos Veadeiros? É um parque nacional, vamos, né? Então, a gente começa a dar aquelas... Né, começa a dar aquela... Mais um dia, não, pô, super legal, vamos mais 2 dias. Então, e Brasil, né? A gente faz Brasil. A gente gosta de fazer Brasil. Se eu respondi essa pergunta. Microfone. Bom, aqui. Bom, primeiro eu queria parabenizar Paulo. pela explanação, né, Paulinho? E também parabenizar a Beta, né, porque o tema ele já vem assim gravitando, né, nesse ambiente já faz um tempo. A gente até eu percebi que tem aquela sala da Só Educação Salva, né, que estava acontecendo, e a Beta São Paulo aconteceu a primeira discussão mais intensa Criança e Natureza. Sim. Né? Eu acho que essa pauta ela tem que também estar mais à frente da Beta, não ficar por último, tá? Eu acho que tem que puxar essa pauta, né, para uma plenária para o início, porque é fundamental esse tema. E eu queria compartilhar uma experiência que a gente está tendo em Santa Catarina, até que a Paulinha já sabe assim, que vem fazendo, né? Principalmente para as pessoas que querem começar esse trabalho com as crianças na parte de educação ambiental. Né? Paulo, vem para cá. Oi? Vem para cá. Não, pode ficar aqui. Vem pra cá. Meu colega em Santa Catarina faz um trabalho lindo também, a Betano. Querido, fala mais. Pessoal, fala mais. Na verdade, assim, a gente sabe que o tema ele é transversal, na verdade, né? Depois que a gente entendeu isso, a gente conseguiu algumas portas que são muito importantes, né? Porque a gente percebia que, às vezes, para fazer um projeto voltado ao turismo de natureza com as crianças, a gente batia no turismo. O turismo quase nunca tem grana para investir nisso, né? Então, a gente ia na Secretaria, na Fundação de Meio Ambiente. A Fundação tem muito recurso de compensação que pode ser investido nisso. Quando a Fundação não tem recurso, a gente então ia na educação. Então, a gente tem um projeto em Santa Catarina chamado Turismo e Educação é a Nossa Natureza, onde a gente envolve as 3 pastas. Então, a gente faz essa transição nas 3 pastas para ver onde tem recursos, principalmente para atender crianças na esfera municipal, né? Que são as escolas públicas, né? Que não têm acesso. Então, acho que isso é importante a gente ter esses caminhos, né?
E, para nossa surpresa, esse ano, a gente teve um momento muito importante, né? Porque, por ser um ano de pleito eleitoral, a gente tinha uma restrição de buscar recurso público para levar crianças para essas atividades, né? Esse material que tem na mão aqui, alguns já conhecem, aqui é um livro que já está na 3ª edição. É um livro que foi desenvolvido dentro da área do nosso instituto. A gente tem uma área de 15 hectares no sul de Santa Catarina, e é um estudo de fauna. Então, isso aqui virou um livro que hoje já tem cerca de 3.000 crianças na região, de forma gratuita. E o que acontece? Esse ano a gente decidiu não procurar o poder público para investir nisso aqui. Nós procuramos as empresas. Com a pauta do ESG, a água está batendo na bunda das empresas. Tá? Tem muito empresário que não está dando bola, mas tem muita empresa que está com recurso para investir nisso. Tá? O que a gente fez? A gente procurou a associação comercial da região de Criciúma, que é a cidade mais próxima nossa, tem 200 mil habitantes, e firmamos uma parceria com a associação empresarial e apresentamos o livro, diretamente relacionado a uma pauta do ESG, que é a biodiversidade e conservação. O que aconteceu? A própria associação comercial indicou as empresas para nós. Tá? Eu imaginei, assim, quando a gente botou esse projeto na rua, 5 meses, 6 meses para fechar as empresas. Eu fechei em 35 dias 6 cotas com 6 empresas. Todas elas assinam um livro. E a gente colocou na rua mais 3.000 livros para atender as crianças das escolas públicas. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Esse livro está disponível, tá, para download gratuitamente. E esse modelo que a gente está fazendo lá, a gente pode compartilhar com quem tiver interesse. Esse modelo de patrocínio, de busca de patrocínio junto à iniciativa privada, com toda essa pauta do ESG, porque realmente as empresas estão ávidas. A gente teve realmente uma surpresa muito grande com relação à adesão das empresas com relação a essa pauta. Então, eu acho que a gente precisa dar esses caminhos, né, para a gente poder atender essas crianças, principalmente em escolas públicas, né? Então, basicamente isso. Né? Paulo. Paulinho, Eva. eu vou interferir um pouquinho, porque tu disse que não tem a fórmula, né? Tem, é o voto. É o voto. Ontem eu falei aqui sobre a gente começar a fazer pressão, porque só a pressão e a responsabilidade é que faz mudar. Aprendi uma frase de um político, que foi ministro, na época que a gente estava na diretoria, o Luizão estava comigo, e a gente dizia, como que a gente resolve os problemas que estão dentro de um projeto extremamente viável, mas ele está lá embaixo na pilha de uma montanha de projetos, que são projetos decididos pelo canetaço político. E ele disse assim, eu só vou te dar uma frase. Muitos de vocês já ouviram, mas eu vou repetir para quem não ouviu. Político e feijão só funciona sob pressão. Olhou para mim e disse, entendeu? Entendi. E aí, a partir daí, esse posicionamento, que talvez para você seja um pouquinho incisivo meu, começou a fazer parte do meu ser. Eu não fico mais sorrindo, não, gente. Desculpa. Não fico mais. Mas sou só eu, talvez seja Paulinho, mais um. Se todos nós fizermos essa pressão, mas com responsabilidade e técnica, a gente resolve. No voto. Comecem a tirar a corja e comecem a colocar a gente responsável com o que a gente sonha. Esse é o princípio, tá? Então, tem fórmula. A gente sabe que é complicado, mas tem como. Tá? Então, não dá para dizer que não tem como, porque tem. Outra coisa, apareceu em algum momento aqui a pesquisa de perfil do ecoturista e turista de aventura brasileiro, que há 14 anos aponta exatamente a estratégia. Essa estratégia que muitos de vocês estão dizendo, mas não. Lá na pesquisa de perfil dizia, a gente precisa trabalhar as crianças com memória afetiva. Vocês todos, nós todos estamos aqui porque nós fomos incentivados a estar no ambiente natural. No interior, na casa da avó, na casa da mãe, correndo atrás de galinha, subindo na árvore. Sim ou não? E aí? Por que a gente não está repetindo com os nossos filhos? Então, está lá na pesquisa apontando, dizendo isso. Vão trabalhar com família, vão trabalhar com a criança, memória afetiva, para as crianças voltar. Tá? O nosso concorrente está aqui e o shopping center. Há 14 anos está dito isso. Então, tem um material gratuito, produzido com dinheiro público, dizendo as estratégias e a gente não está utilizando.
O que eu faço com isso? Não adianta levantar a mão e dizer, ah, mas não está acontecendo. E mais um detalhe que eu acho que é importante frisar. Luizão, desde quando a gente está falando sobre educação no Abeta Summit? 2017. 2017 nós começamos a trazer, é uma pauta um nome um pouquinho complicado, porque a gente diz, só a educação salva. Não é só a educação, mas o princípio é a educação. Se a gente não tiver educação, se a gente não estimular e cobrar como política pública nos municípios de vocês, se vocês não estiverem reunidos nesses grandes caravanas e dizendo, a gente quer política pública na educação no município de Bonito, a gente quer política pública de educação, falar sobre vida ao ar livre em Goiás, não vai rolar, gente. Desculpa, não vai rolar. Por quê? Porque é confortável para o político não ser cobrado. Político e pressão funcionam sobre feijão. Desculpa a interferência, mas eu ouvi e peguei tudo que vocês falaram e está tudo escrito já. O Caminho das Estrelas está desenhado. Está desenhado, desculpa, está desenhado. Agora a gente precisa tirar a bunda da cadeira e reagir, tá? Desculpa aí. Olha só, Paulinho, você achando que ia ser... Olha o quanto a gente Coisa já rápida, tem... né? Falei, tem que ser aqui não, rápido. ainda mais com essa temática, né, gente? Mas eu tenho uma professora aqui, vou ter que quebrar o protocolo, né? Ela chegou aqui no cantinho, ela, por favor, eu sou professora, eu preciso falar. Aí, né? Então, por favor, ela quer fazer uma fala aí. Venha. Todo mundo. Bom, eu estava ali, né, quando começou a discussão, eu estava, tipo, me segurando para falar, mas eu sou lerda e eu demorei muito para levantar a mão. Bom, na realidade, eu marquei algumas partes assim, da fala, foi essencial, eu acho que faz com que a gente reflita sobre os caminhos que a gente quer traçar enquanto... pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, com a preservação e também com os caminhos do turismo, né? E, bom, a primeira coisa é em relação à interdisciplinariedade e à transversalidade do tema. Eu, como professora, sou professora de geografia, esqueci de me apresentar. Meu nome é Joana, sou professora de geografia. Dou aula na rede pública do estado de São Paulo, do Fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. Então, eu pego a galera pequena e pego a galera grande também. E é muito interessante observar que quando a gente articula a temática com outros professores, sobretudo com os professores, né? Tipo, eu sou da geografia, sempre estou em diálogo com um professor de química, com um professor, por exemplo, de física, que parece que não está correlacionado, mas estão muito próximos quando a gente vai para o trabalho de campo, que é fazer essa viagem transcender a temática pura ali, né, que é a geografia nua e crua. E aí, quando a gente chega lá no trabalho de campo, as crianças observam coisas. Nenhuma viagem é igual, nenhuma. As crianças vão com dúvidas, com vontades muito diferentes uma das outras. Eu fui uma vez com o 7º ano, eles estavam aprendendo em biologia reino fungi, né? Os funguinhos, e eles se depararam com um cogumelo e ficaram assim, abismados com um cogumelo, super curiosos. A gente parou, a sorte é que o monitor era um amigo meu, então a gente conversou antes. E ele fez uma aula sobre o que era o cogumelo, a importância. Depois a gente continuou, né? Mas nenhuma sala é igual, nenhuma turma vai perguntar, vai ter a mesma postura em campo. Então, a gente que é professor vai também aprendendo ao longo desse processo. E é um desafio muito grande para a gente das instituições públicas tirar as crianças da escola. Então, é muito importante que haja esse olhar para as escolas públicas, porque os alunos das escolas públicas que não saem. Eu dei aula no interior era muito mais fácil levar os alunos para o campo, mas quando dei aula em São Paulo, as crianças não sabiam o que era um chiqueiro, turismo rural. As crianças não conheciam, assim, algumas espécies de árvores que a gente vê todos os dias.
Então, assim, é importante trazer, né, sempre essa reflexão. Então, por isso que eu estava ali me contorcendo para falar. Só mais uma outra coisa que eu tinha marcado aqui. Calma aí, que eu estou meio nervosa. Do mesmo jeito que os meus alunos de São Paulo, né, eles não desconhecem muito sobre o que é o campo. Meus alunos do campo, quando vão para São Paulo, eu tive uma surpresa, só contando rapidinho o que aconteceu. Levando as crianças, 5 horas da manhã, eu já começo a falar, porque eu falo pouco. E aí, eu comecei a conversar com os alunos, fui no caminho falando, expliquei sobre os cupinzeiros, e achei que as crianças, né, ok. Fomos em vários museus ali em São Paulo, voltamos quando eu fui ver a redação deles, o que eles gostaram de ver. Me surpreendi porque eles colocaram que o mais legal da viagem foi a minha explicação sobre cupinzeiros. Então, assim, as crianças são muito curiosas. E a gente precisa de pessoas curiosas para descobrir e desvendar esse mundão que nós temos. Porque é por essas curiosidades que a gente tem transformações concretas dentro da sociedade. Então, quando a gente corta essa curiosidade que é dada dentro do trabalho de campo, que é vislumbrado, os olhos brilham, aí a gente corta asas, a gente rompe com caminhos e com novas possibilidades. É essa a minha fala. Obrigada. Ai, gente, não podia deixar de fora. Tá todo mundo me olhando aqui, me contorcendo com os olhos, Gil. Paulinho, eu não tenho mais tempo para perguntas, pessoal, infelizmente. Legal, obrigada, gente. Eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas no visual da palestra tinha um monte de formigas por todos os lados, então é isso, é um trabalho de formiguinha. A gente tem muito a aprender com as comunidades das formigas. Obrigada, gente. Obrigada, Paulinho. Gente, palmas para nossa amiga.